Amigos e irmãos, nós vamos agora para a terceira parte do capítulo 3 do livro de Joel. A terceira parte vai do versículo 9 ao versículo 14. Comecemos pelo versículo 9. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. O proclamai no hebraico refere-se a convocar, ou seja, aqui Adonai está convocando as nações para congregar em um ponto determinado. Apregoai no hebraico quer dizer consagrem-se para uma guerra, preparem-se para uma guerra. Suscitai, no hebraico, refere-se a despertar, ou seja, acordem os homens valentes. Os valentes aqui não refere-se a pessoas corajosas, homens corajosos, mas refere-se a homens fortes, que é do hebraico gibor. Então, aqui Adonai convoca as nações para congregar num ponto, ele apregoa, ou seja, ele pede para que as nações estejam preparadas, estejam consagradas para uma guerra. Suscitai, e ele manda despertar os homens fortes, para que cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Aqui no versículo 9, Deus está usando o próprio antissemitismo das nações, a própria vontade de destruir os judeus e Israel das nações. Ele está usando isso para que as nações subam de fato para exterminar Israel e os judeus do mapa. Então ele está usando o próprio desejo das nações de destruir para que eles próprios sejam destruídos por Adonai. Então Deus permitirá que eles se reúnam no Vale do Meguido e desçam até o Vale de Josafá, onde ele reunirá as nações e julgará as nações. Então ele está usando o próprio antissemitismo, a própria vontade de destruição que as nações têm contra judeus, contra os crentes no Senhor Jesus, que inclui também os gentios crentes. Ele está usando o próprio desejo das nações para destruir as nações. Versículo 10. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Então aqui agora Adonai está dizendo o seguinte: peguem o arado, utilizem as pontas do arado e façam espadas. Está usando aqui também as lanças das vossas podadeiras, seria utilizar a foice para fazer lanças. Está dizendo que as pessoas comuns, os fracos, digam, eu sou forte. Então aqui novamente ele está fazendo com que todos os povos, todas as nações se levantem contra Israel e contra os judeus e contra os gentios crentes. E aqui ele está fazendo o seguinte: levantem-se todos os povos, levantem-se todas as nações, levantem-se as pessoas simples, as pessoas fracas, e digam, eu sou forte, forte para destruir Israel, forte para destruir os judeus, forte para destruir os gentios crentes. Aqui há um ar de antissemitismo em todas as nações, em todas as sociedades, em todos os povos. Todas as nações querem destruir Israel e os judeus crentes. Aqui vai haver uma separação de judeus crentes e judeus não crentes. Aqui será uma guerra contra Israel e os judeus. E esta guerra que vai separar judeus crentes e judeus não crentes. Esta guerra também será usada para separar gentios crentes e gentios não crentes. Aqui é uma guerra que todas as nações se reunirão
para destruir aquilo que leva à salvação através do Mashiach e Yeshua. E aqui no versículo 10 está dizendo, até as pessoas simples, os fracos, eles se tornarão fortes na sede de destruição de Israel. Eu vou ler esse versículo na Tanakh, na Bíblia, usada nas sinagogas. Fundi vossos arados, e com eles forjai espadas. Transformai em lanças vossas foices, que afirme até mesmo que é débil, sou forte. Entende? Até as pessoas que não têm um hábito talvez de guerra, pessoas que são fracas, não têm experiência, até essas mesmas pessoas terão sede de destruição de Israel e dos judeus crentes e dos gentios crentes. Versículo 11. Apressai-vos e vinde, todos os povos em derredor, e congregai-vos, para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. É interessante ver aqui que no versículo 11 podemos separar o versículo 11 em duas etapas. Aqui Deus fala, apressai-vos e vinde. Aqui primeiro mostra que Adonai tem pressa em destruir os ímpios. Ele tem sede de destruir os ímpios. Ele tem sede de destruir os seus inimigos e aquele que querem destruir a manifestação de salvação dele sobre a terra através de Israel, através dos judeus que alcançou os gentios. Aqui ele tem sede para destruir os ímpios e o pecado, a crueldade, a iniquidade, a impiedade. E aqui ele disse, apressai-vos, venham, 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 todos os povos, todas as nações, todas as pessoas que querem o fim de Israel, o fim do meu povo, o fim do meu país. Reuni-vos, congregai-vos. E aqui a palavra está usando aqui, povos em derredor. Seria o contexto que as nações estão se reunindo, rodeando Israel, para deixar numa situação de calamidade total. E aqui o profeta Joel, ele interrompe o profetismo que ele está tendo, a profecia que ele está tendo aqui no versículo 11. Ele fala, ó Adonai, faze descer os teus valentes. Então ele está tendo a visão de Deus falando, apressai-vos nações e vinde todos os povos em derredor e congregai-vos. Aí aqui o profeta, ele exclama durante o recebimento da visão, ó Adonai, faze descer os teus valentes. Mas quem são esses valentes que o profeta Joel está falando? Nós vamos agora para o livro de Apocalipse, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, capítulo 19, versículo 11 a 16. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, que no grego significa logo de Elohim. E seguiam-se os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da tua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, do Deus El Shaddai. Versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui mostra quem é, como vem aquele que reinará em Israel.
E aqui ele vem com exército no céu. Yeshua vem com o seu exército crente salvo. E aqui também o próprio Yeshua HaMashiach vem acompanhado de anjos. Vejamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, Adonai Yeshua, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Yahweh e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Adonai Yeshua. Então aqui mostra que o exército de Yeshua, quando vem para julgar as nações e separar o povo crente do povo ímpio. E aqui ele vem acompanhado dos crentes no Senhor Jesus e vem acompanhado dos anjos. Versículo 12 do capítulo 3 de Joel. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então nós vamos agora para a Brit Hadashah no livro de Mateus, capítulo 25, 31 a 46. Observe que aqui o Mashiach, ele se assentou para julgar no vale de Josafá. E agora ele julgará todas as nações que se reuniram para destruir os crentes e Israel. Versículo 31 até o versículo 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiros e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei lhe dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não me fostes ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre o que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então aqui mostra como será o julgamento dos gentios, como será o julgamento das nações. E é importante nós salientarmos aqui o porquê que as nações desejam destruir Israel, porquê que as nações desejam destruir os gentios e os judeus crentes, porquê que as nações desejam destruir os judeus crentes e os gentios crentes. Por que existe um antissemitismo das nações, das pessoas, dos povos em destruir Israel? Por quê? Por quê? Essa resposta nós vamos encontrar agora em Daniel, capítulo
capítulo 11, versículo 40 ao versículo 44. No capítulo 11, do versículo 21 ao versículo 35, está falando sobre o reinado de Antíoco Epifânio IV, que reinou entre 175 a 164 a.C. Ele tentou fazer com que os judeus adorassem a Zeus. E ele tentou literalmente exterminar todos os judeus que não aceitassem Zeus como Deus. No entanto, do versículo 36 ao versículo 45, não trata apenas do reinado do Antíoco Epifânio IV, mas aqui há características visíveis sobre o anticristo, um líder que governará todas as nações com braço de ferro. E ele proclamará um Deus, e as nações terão que adorá-lo. E aqueles que não aceitar a adoração dele será morto e perseguido. E os únicos que não aceitar a adoração dele adorarão ao verdadeiro Messias de Israel, Yeshua HaMashiach. Então, do versículo 36 ao versículo 45, não trata de Antíoco Epifânio IV, porque Antíoco Epifânio IV morreu na Pérsia, enquanto aqui esse líder ele será exterminado, ele será julgado e condenado em Israel. Então, há uma diferença do versículo 21 ao versículo 35, do versículo 36 ao versículo 45. Então, vou ler do 36 em diante. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, Elohim. Falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem multiplicar-se-á a honra. Fá-lo-á reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio. Agora um destaque especial aqui no versículo 40, para destacarmos que isso aponta para o governo mundial que será contra Israel, contra os crentes e contra Elohim, no tempo do fim, ou seja, nos momentos finais, no dia do Senhor. O rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele, com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparam estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a sua mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do oriente e do norte será perturbado, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Observe, eu não vou detalhar todos os versículos aqui, porque eu não estou tratando de Daniel, mas vou resumir aqui esses versículos. Aqui está falando de um rei, que ele será conduzido por um Deus estranho, ou seja, o próprio Satanás, próprio Lúcifer. Então aqui esse anticristo será como se fosse um novo Hitler, e nada, no versículo 37, segurará ele
contra o desejo de exterminar os crentes no Senhor Yeshua, Jesus, e contra a destruição de Israel para exterminá-los do mapa. Então nada, nem mulheres conseguirá mudar o desejo dele, nem os deuses dos pais dele, nem nenhum Deus da face da terra será capaz de pará-lo contra o desejo de exterminar Israel, de exterminar os crentes, de exterminar os judeus, os gentios crentes. Então aqui ele anseia de destruição, anseia, e ele coloca toda a sua glória sobre a sua fortaleza, sobre todo o seu exército e a sua indignação para a destruição. No versículo 40, isso ocorrerá no tempo do fim. Depois também diz que ele saqueará nações, saqueará Israel. E por fim, no versículo 45, ele será derrotado. Então aqui, por que as nações estão sendo conduzidas para destruir os judeus, destruir os gentios crentes? Por quê? Porque as nações querem destruir tanto Israel? Porque são conduzidas por Lúcifer, são conduzidas por um Deus estranho. Versículo 39, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Então eles são guiados por demônios, são guiados por Lúcifer para a destruição de Israel. Então o antissemitismo ele é provocado por demônios e ele cega as pessoas, cega as nações para destruir Israel, para destruir os crentes. São demônios, são Lúcifer que querem conduzir a destruição de Israel. Note que aqui ele será próspero. Deus permitirá que ele prospere até o dia que Yeshua HaMashiach, Jesus, vem para exterminá-los. Versículo 13. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Malícia, aqui no hebraico, quer dizer que é impiedade, ou seja, a impiedade cresceu de forma gigantesca, os pecados, a crueldade das nações. Seria mais ou menos o que aconteceu na época do dilúvio, seria mais ou menos o que aconteceu na época de Sodoma e Gomorra, seria mais ou menos na queda de Israel durante a invasão assíria. A impiedade, a crueldade, o pecado cresceu muito das nações e agora chegou a hora da foice cortar, separar o grão. E agora aqui no versículo 13, diz o seguinte: vinde e pisai, porque o lagar está cheio. O lagar é onde se coloca as uvas para fazer o vinho, o suco de uva, onde as pessoas ficam pisando. Então é como se fosse um recipiente grande, onde são colocadas as uvas e as pessoas pisam. E aqui está dizendo o seguinte: pisai, pisai. Ali é onde se separa o bagaço do suco. E aqui Adonai está dizendo: chegou o momento de separar o bagaço do suco. Chegou o momento de separar aqui o grão na seara. Agora eu vou separar judeus ímpios e judeus crentes, gentios ímpios e gentios crentes. Chegou o momento de fazer a foice, de pisar aqui no lagar. Porque a malícia das nações, a malícia dos povos é grande. Note que aqui está usando o termo lançai a foice. Mas por que a foice? Nós vamos agora entender aqui na Brit Hadashah, em Apocalipse capítulo 14, versículo 14 a 20. A foice é usada por anjos. Vamos ler, versículo 14 em diante. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, em semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem:
toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tem a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e junta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, de Elohim, do Eterno. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Aqui está tratando o Armagedon. Aqui está coincidindo com o julgamento das taças, ou seja, as piores catástrofes jamais vistas por nenhum homem na face da terra. E aqui os anjos estão matando as pessoas, estão exterminando o ímpio. Há sangue por toda parte, há cadáveres por toda parte, porque a foice foi dada ao anjo para que exterminasse e matassem todos os ímpios na face da terra. A foice é dada para os anjos matar, exterminar os ímpios. E aqui note que há totalmente semelhança entre o versículo 13 com a Brit Hadashah 14. Porque madura a seara está, vinde pisai no lagar que está cheio de iniquidade. Chegou o momento de separação de ímpios e de crentes, e agora a ira de Adonai Elohim será derramada perante as nações. Versículo 14, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor, o dia de Yahweh, está perto no vale da decisão. Multidão no hebraico é Ramoné, que significa tumulto e barulho. Havia muitos barulhos e muitas multidões, havia tumulto, muitas pessoas em grande barulho, em grande tumulto para a destruição dos judeus e de Israel. É neste momento, no Vale de Josafá, que todas as nações, aquelas pessoas simples que desejam destruir, pessoas que não estavam acostumadas com guerras, entraram na guerra para a destruição dos judeus e dos crentes do Messias de Israel, e agora se reúnem para destruir, e há grande tumulto, há grande barulhos, sendo guiados por um governo mundial, o anticristo descrito em Daniel capítulo 11. E aqui é o vale da decisão, que significa, no hebraico é harut, que é cortar ou debulhar. Chegou a hora de cortar e debulhar, separar os da esquerda e os da direita, os ímpios dos crentes. Chegou a hora. Terminamos aqui a terceira parte do livro de Joel. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.